Pode começar, pode parar de falar. Boa tarde, meu nome é Alice, eu sou monitor Mais alto. Evolução Humana. Esse é o Wellington, esse é o Murilo, aqui dele é o Gabriel, o Gustavo e o Fabrício. Falar um pouco sobre a evolução humana. O estudioso que mais contribuiu com a evolução humana foi Charles Darwin, com a ideia de seleção natural que os seres vivos sofrem modificações que podem passar por geração em geração. Evolução humana. A evolução humana, ou antropogênese, é a origem da evolução humana, Homo sapiens. Como espécie distinta de outros homínidos, dos grandes macacos e mamíferos, presentados, o estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo a antropologia física, primatologia e arqueologia, linguística e genética. O termo humano no contexto da evolução humana refere-se ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros homínidos com os australopithecus. O gênero Homo se afastou dos australopithecus entre 2 e 3,3 e 2,4 milhões de anos na África. Os cientistas estimam que os seres humanos unificaram de seu ancestral comum com os chimpanzés. O único outro homínido vivo, entre 5 a 7 milhões de anos atrás, diversas espécies de homínidos evoluíram e agora estão extintas. Representa o Homo erectus, que habitou a Ásia, e o Homo neanderthalis, que habitou a Europa. O Homo sapiens arcaico evoluiu entre 400 mil e 250 mil anos atrás. A opinião dominante entre os cientistas sobre a origem humana anatomicamente moderna é a hipótese da origem única, que argumenta que o Homo sapiens distribuído a população de erectus na África de neandertais na Europa. Já os cientistas que apoiam a hipótese multirregional argumentam que o Homo sapiens evoluiu em regiões geográficas separadas. Charles Darwin tem uma lista de: a teoria da evolução humana é mais aceita no mundo científico para a origem do ser humano para defender essa teoria. Como podem acontecer dois indivíduos que foram achados em escavações e dois indivíduos ficaram no corpo do Fala um pouquinho mais alto, a gente está escutando. Você fala mais um pouquinho mais alto? Como podem ver, os negros humanos foram achados em escavações. Simplesmente foram mudando de forma com os dentes, os olhos, os nariz e formato da cabeça. Podem poder ver para ele. Alisson, dá uma explicada pra gente, vamos dar uma clareada. O que são esses crânios aí? Eles são crânios que foram achados em escavações e eles foram evoluindo. Os dentes foram mudando, o formato da cabeça. Como eles foram estudando mais a inteligência, pode ver que a parte do cérebro eles foram aumentando mais. Certo. E os dentes também, né? A gente pode ver o quê? E foram mudando mais, teve mais formato que nele, e dali nem tem mais essa parte de baixo, já começa a ter. Certo. Como vocês podem ver que aqui é uma evolução, como com as Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, o Homo sapiens neandertais, o Homo sapiens sapiens. Cada um tem uma forma. O primeiro já está sem nada, e o segundo já está usando inteligência porque ele está com uma pele. O terceiro já com um pau, o quarto, que é o Homo sapiens neandertais, já está com um pau mais um formato, e o terceiro Homo sapiens sapiens com uma lança. Esse daqui é o ancestral em comum, que dele se originou o chimpanzé e o gorila. Dele veio o australopithecus, considerado o primeiro homem. Dele também veio o Homo erectus. Do Homo erectus veio o Neandertal. Esses dois eles eram rivais. O Homo erectus ele era da inteligência, o Neandertal era da força. Como sempre, a inteligência vence a força. Daí
o Homo erectus acabou extinguindo o Neandertal. E dele já veio nós. A gente pode perceber também que a gente evoluiu. Nem todos são iguais. Um tem o olho mais puxado, o outro já tem a pele mais escura e a outra pele mais clara. Cada um se adapta ao lugar que vive, né? O homem sábio moderno, espécie a qual pertencemos e que surge a 70 do ano, essencialmente migrando os sapiens, os homens modernos povoaram mais diferentes pontos do planeta. Esse é o Neandertal. Pode ver que ele já é bem diferente a gente. E também a gente já evoluiu também, porque os cientistas eles acharam esqueletos que o dedinho da gente ele era maior. Como a gente usa, por exemplo, vai catar alguma coisa, a gente não utiliza tanto o dedinho. Então a gente vai evoluir mais, ele pode até diminuir mais. Tá certo. Do dente também, você lembra o exemplo que a professora Eliette falou ou não? Não tá lembrado? A professora Eliette podia falar pra gente de novo o exemplo? Com a descoberta do fogo, né? Então o homem percebeu que colocando o alimento no fogo, ele se tornaria mais fácil para cortar partes da carne, por exemplo. Então os dentes caninos, que antes da descoberta do fogo eram maiores, amolecendo a carne com a presença do fogo, eles passaram a não ter tanta função. Então a evolução fez com que os dentes caninos passassem a ter um tamanho menor, por causa do alimento. Eles estão deixando de ser tão pontiagudos como eram antes. Então talvez na fase do Neandertal aí, eles eram bem mais pontiagudos do que hoje, o Homo sapiens. Somos nós. Certo, parece que tem pergunta. Quem é o Gabriel? Fala, Jonathan. Pode falar. Como descobrir o fogo? É o trabalho de vocês que fala da descoberta do fogo? O próximo. Ah, tem um outro grupo aí que vai falar. Que vai apresentar, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta para eles? Volta um pouquinho naquele slide dos crânios, só pra gente... Volta lá, tá? Você viu essa bem? Gente, presta atenção. Dá pra ver perfeitamente a diferença, né, do homem, do primeiro homem até o último. Você vê que a parte do crânio aqui, essa parte aqui em cima, com a evolução da espécie, a tendência aqui em cima, você viu que foi sempre aumentada, né? Então a caixa craniana, ela está tendo uma grande diferença. Vocês viram a mandíbula, como é diferente, desde o princípio, do início, a posição dos dentes. Então, mostra que o homem, ele sempre evoluiu. E não é porque hoje, em 2014, a gente fala, o homem já evoluiu. Não, a gente ainda está indo, estamos ainda no processo de evolução. Pela tendência, pode ser que essa caixa craniana seja um pouquinho maior ainda. A gente nota que tem alguns mais evoluídos, né? Ali naquela. Tem uma parte que pega na componente lateral dessas cabeças. Como ele pega o lateral, Boca fechada. Uma modificação de curvatura e de postura da caixa craniana também em relação à mandíbula. Tá? Também na mandíbula. Aquele slide ali, né? Isso. Olha a mandíbula dos crânios. Se você vê do primeiro crânio até o último, o Homo sapiens, que somos nós, a mandíbula ela evoluiu, ela se modificou durante o tempo. Provavelmente por causa da alimentação, e a alimentação fez que utilizasse mais ou menos a mandíbula, pelo formato da estrutura do crânio, então a mandíbula se adaptou. Né? E inclusive a caixa craniana, como você fez a planta, ficou mais claro. Olha aquele primeiro lá para cá, ou daqui para lá, você a diferença da caixa craniana. Sim. Fred, qual é a pergunta? Neandertal. Porque ele é tão peludo assim.
Porque naquela época eles não usavam muita roupa, aí o povo necessitava mais pelo hoje em dia, a roupa não deixa. A roupa não Substitui, né? E não precisa mais daquele peso todo. Beleza. Catherine tem uma pergunta. Vocês acreditam na teoria de Charles Darwin? Eu acredito na iniciação também. Vocês acreditam nas duas, né? Ó, Nayara, você sabe o nome de uma corrente que acredita nas duas possibilidades juntas? Da evolução e também da criação? Não entendi essa pergunta. Do design. O que você falou que você sabia, que você tinha visto? Eu falei que eu fiz as pesquisas pro inteligente, que pra eles não importa, pra eles, na verdade foi um grupo americano e eles descobriram outro modo de pensar, diferente que acreditam, por exemplo, né, um pouco na evolução e um pouco na teoria que eles são. Acredita nos dois, né? Que é praticamente... Certo. Gente, aqui tem uma teoria que fala o seguinte, que houve uma evolução, mas que essa evolução foi coordenada por quem? Por Deus. Eles acreditam nisso, eles tentam unir as duas. É chamado, como que é o nome? Design inteligente. Pode perguntar. Vocês acreditam nessa teoria? É o que o Brad perguntou. Eles acreditam, né? Eu tenho uma pergunta, porque se a gente vê do macaco, por que os macacos de hoje ainda não evoluíram? É a pergunta que ela sempre faz. A gente no meio do macaco, a gente tinha um ancestral em comum que dele se originou o chimpanzé e o gorila. E também o... Primeiro homem. Certo. E qual que é uma grande diferença da gente para os outros macacos? A inteligência. Certo. Aquela árvore lá que tem no slide explica muito bem. Olha onde está o homem na árvore. Lá em cima. Olha a base da árvore. Quem é o primeiro ser vivo na base? Então, ó, cada galho significa que surgiram espécies daquele primeiro lá. Olha o tronco. Vai subindo o tronco do macaco. Vai surgindo um novo ser. E lá em cima, onde tem o homem, significa que o homem mais o macaco tem um ancestral em comum, que é aquele que está na base da árvore lá. Mas o homem não veio do macaco. É um ancestral em comum. Senão hoje um macaco do zoológico ia ter o filhinho dele e uma criança, né? E também dá Ele ia continuar, ia ter um bebezinho dentro de uma cela de zoológico. Tá entendido, gente? Um ancestral em comum não significa ser a mesma coisa, tá bom? Ele tem um ancestral em comum, tá bom? Beleza, então.